Fala galera do canal Refletir no Evangelho, tudo bem com vocês, meus queridos? Hoje nós vamos dar continuidade aí no papo daquele dia. Nós falamos um pouco sobre a questão da Bíblia não ser a nossa única regra de fé e prática, né? E ser a pessoa de Jesus. Isso é algo muito importante a gente falar daquilo, o que realmente é Jesus. Jesus é o próprio Evangelho, né? E existe uma distinção muito grande, e aquilo que tem causado muita confusão hoje em dia, naquilo que é praticado em nome de Jesus, é exatamente a concepção de lei e graça, né? De religião e evangelho, totalmente distinto, né? E é isso que Jesus vai ensinar, vai explicar. Na verdade, todo o Novo Testamento ele vai lidar sobre esse assunto e com esse assunto, né? Aquilo que é a lei de Moisés e aquilo que é a graça de Jesus. Eu acho que um texto base para a gente meditar e refletir hoje, quando você estiver assistindo esse vídeo, é a respeito de João capítulo 1, verso 17. O texto diz exatamente o seguinte: a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram a ser por Jesus Cristo. Vieram a ser. Eles não foram dados por Jesus Cristo, eles vieram a ser por Jesus Cristo. A palavra no grego é geneto, vieram a ser. É muito interessante a gente pensar, né? A lei que foi dada por Moisés, a lei, os 613 preceitos, a Torá, tudo isso foi dada por Moisés. E tudo isso rege o homem até a vinda de Jesus. A gente pode falar que a lei é conhecida também, como Paulo vai falar, como os rudimentos do mundo. A forma como o ser humano lida através da meritocracia. Fazer para receber. Lá em, por exemplo, Romanos 4,4, vai falar que aquele que trabalha, o seu salário é algo como dívida, né? Não como favor. Isso é o sistema da lei. Por exemplo, Romanos 10 fala que a lei funcionava da seguinte maneira, né? Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. É assim que Moisés dizia. E tudo isso foi dado por Moisés. Agora, a graça e a verdade de Deus vieram a ser por Jesus Cristo. Jesus é a graça, a caris, né? Jesus é essa verdade, aletheia, que foram encarnadas no Verbo. A gente falou no vídeo passado que o Verbo ele se fez carne. A verdade de Deus foi encarnada e a verdade de Deus é graça. A verdade de Deus é favor imerecido. E a gente encontra uma total distinção naquilo que é praticado na religião, né, na lei, no nomos, no grego, né, daquilo que é ensinado no Evangelho. Por exemplo, na lei de Moisés, existiam vários preceitos que deveriam ser cumpridos para o homem ser justificado. E existem diversas coisas que foram abolidas na pessoa de Jesus. E a gente pode ver isso em todo o seu ensino. Por exemplo, quando Jesus começa falando em Mateus capítulo 5 a respeito do ensino da lei, dando introdução ao Sermão da Montanha, né, ali na parte introdutória do Sermão da Montanha, após as bem-aventuranças, Jesus fala a respeito da lei. Ele fala: não pensem que eu vim destruir a lei. Eu não vim para destruir, mas eu vim para cumprir. Até que o céu e a terra passem, nenhum tio ou um jota passaria da lei, até que tudo se cumpra. E Jesus realmente cumpriu todas as coisas. É o que ele fala lá em Lucas 24, se eu não me engano, no verso 44, quando ele abre o entendimento dos discípulos para que eles pudessem, para que eles compreendessem que tudo aquilo que estava escrito na lei, né, na Torá, nos profetas, no Neviim e nos Salmos, no Ketuvim, que são os escritos, se cumpriu na pessoa de Jesus, né? Jesus é o plerô, é o cumprimento de todas essas coisas. E tudo isso deixa de ter validade agora para aqueles que fazem parte dessa nova aliança. É por isso que Jesus fala que se a nossa justiça, né, continuando no Sermão da Montanha lá em Mateus 5, se a nossa justiça não excedesse em muito a justiça dos fariseus e dos escribas, de modo nenhum nós entraríamos no reino dos céus. Porque a nossa justiça é baseada na graça e não na prática da lei, na observância da lei. A graça, ela é muito mais profunda e envolve o nosso coração.
É a verdadeira luta contra o nosso eu. Não tem nada a ver com os sacrifícios. Você se lembra quando Jesus fala: misericórdia quero e não sacrifícios? É por isso que em Efésios 2,15 o apóstolo Paulo vai falar que Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança para que dos dois povos criassem um só, desfazendo a inimizade, né? Fazendo uma nova humanidade, criando a paz. É totalmente diferente, né? Na antiga aliança, por exemplo, as pessoas precisavam ir até o tabernáculo para se relacionar com Deus. Isso até na época de Moisés, né? Depois o templo é construído na época de Salomão, após a morte do rei Davi. E esse templo depois é destruído no ano 586 a.C., quando Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo e leva o povo para o exílio na Babilônia. Depois de se cumprir 70 anos, o povo retorna, né, na época de Esdras, Neemias, Zorobabel. O templo é reconstruído. E depois ele é restaurado na época de Herodes, né? Mas após no ano 70 depois de Cristo, esse templo novamente ele é destruído com Tito Vespasiano, conforme a profecia de Jesus, por exemplo, lá em Mateus capítulo 24, quando ele fala que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada. Então, o conceito de relacionamento com Deus, por exemplo, no templo, ele é totalmente distinto daquilo que era na época da lei e agora o que é na época da graça. A gente pode ver, por exemplo, Jesus fala lá em João capítulo 2, que Jesus fala em João 2 que ele destruiria o templo, esse templo seria destruído e ele reconstruiria em 3 dias, né? Então, algo totalmente diferente, né? Ele fala do templo, o nosso corpo como um templo. É o que está, por exemplo, em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês, né? Estevão morre por falar essa verdade. Por exemplo, lá em Atos 7, né? Atos dos Apóstolos capítulo 7, no verso 48, o diácono Estevão ele vai falar: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta: os céus é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Né? Ele cita a profecia de Isaías capítulo 66. Então esse é um dos exemplos. Por exemplo, a questão do templo, né? Na época da lei existia um templo físico, geográfico, onde se deveria adorar. Na época da graça, na graça encarnada, na verdade de Deus encarnada por Jesus, ele ensina que nós somos o templo, que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade, não é em Gerizim, não é em Jerusalém, como em João 4, por exemplo, né? É na verdade, no caminho da vida, é em espírito, é em verdade, é no amor ao próximo, né? E tantas outras coisas que a gente pode falar. Nós não estamos mais sobre a lei, né? O apóstolo Paulo fala que a lei ela foi dada como um aio, como um guardião, como um tutor, para nos conduzir, algo que foi totalmente rudimentar, né? Como o escritor aos Hebreus fala, que não tinha poder para purificar, que não tinha poder para aperfeiçoar, era fraco, era inútil e estava caduco, estava envelhecendo, né? Isso é muito interessante, algo que não tinha poder, né? Porque só despertava em nós mais culpa e mais condenação. Essa é a lei, essa é a forma de se relacionar com Deus. E você percebe como o cristianismo, hoje em dia, ele ensina um relacionamento com Deus com base na lei ainda. Nós precisamos fazer para sermos recebidos por Deus, né? É um Jesus, ou você me aceita, eu te amo, ou você me aceita, ou eu te lanço no inferno para sempre, né? Que amor é esse? As pessoas elas deturpam totalmente a mensagem do Cristo, a pessoa de Jesus, né? Sendo que no Evangelho a graça de Deus já foi manifestada na pessoa de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é aquele que é a ilasmos dos nossos pecados, é a expiação, né? Como João fala em João capítulo 2, filhinhos, não pequeis, todavia se pecarem, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo.
Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. E a palavra ali no grego não é propiciação, é hilasmos, é expiação. Né? Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no tabernáculo e ele derramava o sangue dos animais sobre a tampa do propiciatório que ficava na arca da aliança, né? Uma vez por ano, para purificar os seus pecados e depois os pecados do povo. Né? E como Hebreus 7 fala, convinha-nos um sumo sacerdote como este, santo, inculpável e sem mácula, separado entre os pecadores e feito mais alto que os céus, que não necessitasse, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios pelos pecados, mas ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Jesus é o perdão dos pecados da humanidade. A humanidade já foi perdoada. Essa é a grande diferença do cristianismo, da lei e do evangelho. As pessoas fazem as coisas para obter o perdão de Deus. O evangelho não ensina totalmente ao contrário. É o Cordeiro de Deus que já perdoou os pecados da humanidade. Essa é a boa notícia. Isso significa evangelho, isso significa graça. É o favor imerecido. É o amor de Deus manifesto aos homens. Pelo contrário, nós já fomos perdoados na pessoa de Jesus. É por isso que Jesus sempre fala, quando ele lê os evangelhos, olhe como Jesus trata os pecadores. Ele come e bebe com os pecadores. Ele abraça, recebe-os. Ele fala, onde estão os teus acusadores? Nem eu te condeno. Vai e não peques. Nem eu te condeno. A condenação já foi removida, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, verso 1. Ou ele diz, os teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou. Jesus já perdoou os nossos pecados. Nós nos arrependemos não para termos o perdão dos pecados, mas porque nós já fomos perdoados. É por isso que Jesus inicia o seu ministério exclamando, metanoiete, egiken garre basileia ton oranon. Arrependam-se, pois aproximou-se o reino dos céus. Ou seja, mudem de pensamento, pratiquem o bem, porque o amor de Deus, o reino dos céus, o reino do Filho do seu amor já se aproximou. Essa é a mensagem. Quem praticar o bem tem a vida eterna. Aquele que pratica a luz já tem a vida eterna. Aquele que pratica o amor, a graça, a paciência, a bondade, a benignidade, tudo isso a pessoa já tem a vida eterna. Agora aquele que pratica o mal, esse está em trevas. E a consequência da prática do mal é a morte, e a morte eterna, né? Acho que em alguns outros vídeos próximos nós podemos falar a respeito da questão do inferno e da morte eterna, do Hades, do Thanaton e do Geena, de como tudo isso tem os seus caráteres simbólicos, né? E também expressam verdades eternas, né? Como a morte eterna, que é a última morte, como fala lá em Apocalipse 20:14. Então, meus queridos, é muito importante a gente entender essa questão da graça, do evangelho e da lei de Moisés, da religião judaica. Ela só serviu até a vinda de Jesus. Nós não estamos mais sobre a lei. Nós não temos mais que praticar as coisas para obter uma recompensa. Pelo contrário, nós fomos recompensados. E é por isso que nós praticamos e perseveramos. Eu gosto muito de Mateus 24, que fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, não é pela nossa... não é porque nós perseveramos que nós vamos ser salvos, mas pelo contrário, porque nós fomos salvos, é que nós perseveramos na prática do bem. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que pratica, né, verdadeiramente o amor, pratica o bem, né? Porque ele vai falar, afastai-vos de mim, vocês que praticam o mal, praticam a iniquidade, né? Que praticam o mal verdadeiramente. As pessoas acham hoje em dia que se relacionar com Deus é você ir no fim de semana em um templo que chamam de casa de Deus, sendo que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Pelo contrário, Deus habita nos nossos corações. As pessoas acham que ficarem cantando e orando de si para si mesmos é adorar a Deus, sendo que quando nós amamos o próximo, quando nós cuidamos do nosso próximo, daqueles que têm fome, daqueles que têm sede, dos que estão doentes, dos que estão presos, dos que são estrangeiros, né, dos que estão nus, nós estamos adorando o próprio Deus, fazendo para Deus, praticando aquilo
que Ele quer que nós pratiquemos. Você já se perguntou o que Deus quer de mim? Você acha que Deus quer que você fique enfurnado todo domingo junto a um clubinho, dê 10%, ó, Levíticos 27 fala, para dar os dízimos ao Senhor? Tudo isso foi abolido. Por que você dá o seu dízimo? Você já se perguntou o que isso tem a ver com o Evangelho? Lá em Levíticos, por exemplo, 12, também fala para circuncidar o prepúcio do pênis. Você já cortou a ponta do seu pênis? O seu prepúcio? Ou em Levíticos 11 fala para nós não comermos carne de porco, carne de peixe com couro, frutos do mar, e você come? Você pratica essa lei? Por que só essa lei que você pratica? Você não entendeu, não? Leia o Evangelho, entenda o que Jesus quer de você. Isso é muito importante. Isso é libertador. É por isso, para a gente finalizar, porque eu poderia falar muito mais a respeito dessas coisas, mas o vídeo já está ficando muito extenso. É por isso que Jesus falou lá em João 3 para Nicodemos, um dos principais dos fariseus, mestre da lei, que praticava a lei de Moisés. Ele fala: vocês precisam nascer de novo. Ele não fala só para Nicodemos, ele fala para os fariseus, aqueles que praticavam com rigorosidade a lei, né? Fariseu vem do hebraico paroshim, aqueles que são separados, porque eles tinham uma interpretação bem rígida da prática da lei de Moisés. E Jesus vem ensinar algo que é totalmente distinto da lei de Moisés. Ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistam ao perverso, né? Se alguém te ferir numa face, dê a outra face. Jesus vem ensinar algo novo. É por isso que para receber o ensino de Jesus é preciso nascer de novo. Não se deita vinho novo em odres velhos, senão o odre se rompe. Não se põe remendo novo em pano velho, senão a rotura fica maior. Metanoite, mudem de pensamento, nasçam de novo. A gente precisa de uma nova compreensão de se relacionar com Deus, de graça de Deus. O que Deus quer de nós é a misericórdia. Para finalizar, a gente pode falar daquele texto de João, capítulo 15, verso 16. Não foram vocês que me escolheram, não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça. O que Deus quer da gente é que nós demos fruto, que a gente dê fruto, e muito fruto, fruto de amor, fruto de bondade, que manifestemos as nossas obras diante dos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas sim no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Né? Vocês são o sal da terra. Se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais serve a não ser para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, galera, hoje eu queria falar a respeito exatamente disso, né? Lei e graça. A gente pode falar mais disso depois, a respeito disso, né? Então, pratique o evangelho da graça, a nova aliança. Não essa velha forma de se relacionar com Deus, a lei, que só serve para trazer morte e não nos aperfeiçoa na luta contra a carne, contra o nosso próprio eu, contra o mal. Tamo junto, galera. Deus abençoe. É nóis. Deixe seu curtir, compartilha, se inscreve no canal.